A paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Venho trazer uma mensagem de fé, de edificação para a tua vida. Uma palavra que se encontra lá em São Marcos, capítulo 4, versículo 35, onde a palavra de Deus diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava, no barco. Havia também com eles outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. A importância desse texto sagrado, essa escritura, para que Deus possa fortalecer a nossa fé nesses tempos difíceis. Ele é bem enfativo quando ele diz, naquele dia. E que dia é esse, meus irmãos? Qual dia Jesus está se referindo? Justamente naquele dia a qual Jesus tem pregado a palavra dele em várias regiões ali onde ele estava, e grandes problemas se levantou. O problema contra a vida de Jesus foi tão grande que os seus irmãos chegaram a chamar ele de doido. Então, irmãos, o dia não estava fácil para Jesus. Aquele dia foi um dia de grande turbulência para o Senhor Jesus Cristo. E ele chegando ali, naquela região, ele queria ir para o outro lado. E ele chama os seus discípulos e diz: passemos para o outro lado. Irmãos, é bem interessante aqui nessa palavra, que de repente a palavra de Deus no versículo 37 ele diz: ora, levantou-se um grande vendaval. Além daqueles problemas que Jesus já tinha passado, levantou-se outro ainda maior, que ele enfatiza: levantou um grande vendaval. E as ondas arremessavam contra o barco. Eu não sei como está o seu dia de hoje. Se você já vinha com problema e de repente outro problema. A palavra chega a enfatizar em dizer que de modo que já estava assim cheio, ainda não estava cheio, mas que ainda estava prestes a encher aquele barco. A tua vida talvez nesse dia esteja assim, cheia de problemas, mas eu quero te dizer que a solução é Jesus de Nazaré. Assim como ele estava naquele barco, Jesus está na tua casa, está na tua vida neste momento. Nessa onda toda de pandemia, de medo, de sofrimento, não sabemos como vai ficar o dia de amanhã. Eu quero te dizer, não te preocupe, porque o dia de amanhã, ele pertence ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz que a tua vida não chegou ao fim, como a vida daquele barco também não chegou a encher-se. Ainda há uma solução, e a solução é Jesus Cristo de Nazaré. E ele diz, igreja, aqui, que Jesus se levantou-se, a qual ele estava, e os discípulos logo ali, cheio de medo. Talvez você representa os discípulos aqui nesse texto, você esteja cheio de medo. E Jesus fala para aquele mar: aquieta-te. Isso é Jesus falando. E eu quero te dizer, acalma nessa hora. Recebe essa palavra de fé e Jesus manda te dizer: aquieta-te. Jesus está no controle da tua vida. Eu quero te dizer que Jesus acalma duas tempestades. Jesus acalma essa tempestade aqui, e Jesus estava no barco. Eu quero te dizer que Jesus estava no interior daquele barco. Mas Jesus acalmou outra tempestade também. E que tempestade foi essa? Quando Jesus olha para os discípulos e diz: entra no barco, que nós encontramos você
vocês do outro lado do barco. O que é que isso me ensina? Naquele momento, aqueles discípulos disseram: oxe, e Jesus vai botar a gente no barco e vai mandar a gente ir? Indagando a ordem do mestre. Eu quero te dizer, não confronta a ordem do mestre. Muitos aí estão recebendo palavra de Deus e não estão acreditando. Recebem em nome do Senhor Jesus Cristo. Você percebeu que uma tempestade Jesus está no barco e outra tempestade Jesus não está no barco? Você entendeu o que Deus quer te falar nessa manhã, neste dia, nesta tarde, talvez nessa noite a qual você está assistindo? Ele está dizendo: olha, eu resolvo as tempestades da tua vida, as tempestades daquilo que é interior. Eu também estou no interior dos teus pensamentos. Eu estou nesse teu sentimento a qual você está passando. Eu estou e vou resolver essa tempestade se você deixar. Na outra, Jesus não estava. Ele está dizendo: eu também resolvo problemas exteriores. Eu também resolvo problemas, aquilo que não está em você, mas que está na tua família. A exemplo do vício, do alcoolismo do teu irmão, do teu pai, da tua mãe, a qual você está passando. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe essa palavra, que Deus tem a solução para a tua vida. Irmãos, eu quero te dizer aqui no fim dessa palavra de Deus, né? Aqui ele diz no versículo 40, olha o que ele te diz, e Jesus quer te dizer nesta pregação aqui. Ele disse ao discípulo: por que estão tão tímidos? Ainda não tendes fé? Você está vendo que o problema não estava no barco. Você está vendo que o problema não estava no mar, mas que o problema estava nos discípulos. Ele diz: ainda não tem fé? Ei, você que está me assistindo, o problema não está nas pessoas. O problema não está na tua família, no teu emprego, está na tua fé. Talvez você não tenha usado a tua fé como ferramenta de vitória. Talvez você não tenha usado a tua fé para que portas venham a ser abertas. Talvez você não tenha usado a tua fé para trazer à existência aquilo que não existe. Então, você que está aí, olha, tendes fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não existem, irmão. Talvez você tenha ficado com medo dessa epidemia que está vendo. Talvez você está com medo dessa situação, a qual eu quero te dizer que Jesus está no controle até dessa doença. Pode ser até que o diabo venha ter colocado essa epidemia, mas eu quero te dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, olha, faz tua corrente de oração na tua casa. Faz atitudes de fé dentro da tua casa. Se você nesse momento está assistindo, usa a tua fé como ferramenta da tua vitória. Assim como Davi teve a fé para pegar aquela pequena pedra. Olha, quem venceu aquele Golias não foi a pedra, mas foi a fé que Davi tinha, a confiança que ele tinha no Senhor. Talvez você tenha perdido muitas batalhas por falta de fé. Talvez você tenha perdido por desobediência. Quantas pessoas aí têm caído na vida, sabe por quê? Falta de fé. Tem colocado, sabe o que? A culpa em pastores, não porque o pastor fez isso, fez aquilo, não porque o irmão fez isso e fez aquilo, eu me afastei. Ei,
Eu quero te dizer, se você está inserido nesse grupo aí, aceita o seu Jesus Cristo novamente, volta para a igreja, que o problema não está na igreja, não está no mar. O problema não está nos irmãos, não está na palavra dos irmãos, que representa aqui o barco, mas o problema está em você que não tem usado sua fé. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, aquela tempestade, ela se acalmou. E aqueles discípulos ficaram admirados. Diz que este homem que dá ordem até ao mar, é este mesmo homem que está dando ordem a essa tua situação, a esse teu problema que está se acalmando agora. Usa a tua fé. Eu deixo essa palavra de fé para a igreja que está me assistindo. Uma palavra simples, mas se você tomar posse da vitória, eu quero te dizer que a vitória é certa no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu deixo a paz, deixo o abraço e que Jesus entre na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.